Ora, então, muito boa noite a todos. Vou começar por ler algumas breves declarações e depois, no final destas declarações, deixar-me disponível para responder às vossas questões. Desde já agradeço a vossa presença aqui no município de Santo Tirso. Em face dos acontecimentos ocorridos no último fim de semana, na sequência do incêndio que se iniciou em Sobrado, no município de Valongo, e alastrou à freguesia de Agrela, no município de Santo Tirso, quero, em primeiro lugar, lamentar profundamente a morte dos animais ocorrida nos abrigos onde estavam alojados. Ontem foi dia de responder a uma emergência e ir para o terreno. Hoje foi o dia de tomar decisões para o futuro. Em nome do Executivo Municipal da Câmara Municipal de Santo Tirso, quero também tornar público o seguinte. Ponto número 1. Decidi mandar instaurar um processo disciplinar ao veterinário municipal com suspensão imediata de funções a partir de hoje. Ponto 2. Decidi mandar instaurar um processo interno de averiguações relativamente aos acontecimentos ocorridos no último fim de semana nos abrigos dos animais. Ponto 3. Decidi também, com efeitos a partir de hoje, chamar a mim todo o processo relacionado com os acontecimentos em torno dos abrigos de animais, o que implica, na prática, o assumir do pelouro da proteção da vida animal. Ponto 4. Quero também manifestar publicamente a minha total disponibilidade para, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, colaborar com o Ministério Público no sentido de se apurar todas as responsabilidades pelos acontecimentos ocorridos nos abrigos municipais. A Câmara Municipal está disponível para ceder todos os relatórios técnicos da Câmara Municipal diretamente envolvidos naqueles acontecimentos. A Câmara Municipal está disponível para ceder o relatório do processo de averiguações interno, que vai correr a partir de hoje, bem como o relatório do processo disciplinar, que também hoje foi instaurado. Ponto número 5. Para acabar com as especulações e com as contra-informações, quero esclarecer que a Câmara de Santo Tirso tinha conhecimento da existência dos abrigos, tendo, inclusive, aplicado contraordenações às proprietárias. Mas as câmaras municipais não têm competências para legalizar ou encerrar canis ilegais. Essa competência é da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária. Nesta matéria, as câmaras municipais só podem agir quando notificadas pela DGAV, o que não aconteceu. Ponto 6. Uma vez que a Câmara Municipal não tem competências para encerrar canis ilegais, amanhã mesmo vai seguir um ofício do município de Santo Tirso para a DGAV, no sentido que não permita que os 2 abrigos de animais sejam reativados. Ponto 7. Quero também aproveitar para agradecer publicamente, em nome do município de Santo Tirso, toda a colaboração que ontem e hoje foi prestada por um conjunto de entidades, nomeadamente os canis de municípios vizinhos, que depois de contactados pela Câmara Municipal se disponibilizaram para receber animais dos abrigos. Agradecer também às associações e clínicas de animais, que também acolheram animais que estavam alojados nos 2 abrigos. Agradecer também aos particulares que se deslocaram ao local e que acolheram animais. Importante, o compromisso da Câmara Municipal em apoiar as associações e os particulares que acolheram os animais dos abrigos, nomeadamente através de vacinação e esterilização. Ponto 8.
quero, por fim, assumir que estou solidário com todos os que defendem o bem-estar e a vida animal e que o município de Santo Tirso está empenhado na proteção dos direitos dos animais, razões pela qual temos vindo a desenvolver ao longo dos últimos anos um conjunto de políticas dirigidas à defesa dos animais, cujo projeto maior foi e é conhecido a construção do canil Gatil municipal. E com isto termino e deixo-me naturalmente disponível para as vossas questões. Posso dizer-vos que, obviamente, que há uma série de circunstâncias que estão ainda a ser apuradas, nomeadamente as trocas de informação de ofícios. Há uma coisa que quero deixar clara. Estes canis, estes abrigos ilegais, eram claramente do conhecimento de todos, da Câmara Municipal, como aqui disse, da DGAV, das autoridades policiais. Ou seja, que não haja dúvidas que houve troca de correspondência, houve informação trocada entre uns e outros e que era do conhecimento geral. Portanto, penso que respondi. Sim, faz todo sentido. E esclareço. O assunto é de tal forma importante, o assunto é de tal forma grave, que, obviamente, eu quis ficar a assumir o papel e a parte da frente deste assunto. E, para o efeito, teria que, obviamente, avocar e ficar eu com este pelouro da proteção da vida animal, para assim acompanhar diretamente e, em primeira instância, este processo. Foi exatamente por esse motivo que o fiz. Mais questões? Bem, o que levou a esta tomada de decisão foi um conjunto de fatores, não foi apenas um nem dois fatores, foi um conjunto de fatores. Desde logo, as informações que, inclusive, têm sido veiculadas na comunicação social, que, obviamente, da forma que são veiculadas, são suscetíveis de revelar aqui a prática de infrações graves. E, portanto, se induzem nesse sentido, obviamente que alguma coisa teria a ser feito. Também circulou na comunicação social e que, obviamente, vai ser motivo, e por isso é que vai ser motivo de inquérito interno, e, além disso, num processo disciplinar, mas também a questão das condições deploráveis daqueles animais e, eventualmente, a atitude e as medidas, eventualmente, levadas e não levadas a cabo por parte do Sr. Veterinário Municipal. E, portanto, também naquilo que é a gestão deste processo, nomeadamente do processo deste incêndio, que obviamente que também nos pareceu que mereceria aqui ser alvo de averiguações e que eventualmente também mereceria ser contemplado neste processo disciplinar. E foi exatamente por este conjunto de fatores e outros que, obviamente, e a gravidade do assunto, que foi instaurado este processo disciplinar. E, além disso, também a medida de suspensão preventiva do trabalhador, até para não influenciar, obviamente, o decorrer normal do próprio processo disciplinar.
Posso dizer-vos que, em relação à Associação do Cantinho das Quatro Patas, efetivamente, há um processo que data de 2007, 2008, em que a GNR elabora um auto de notícia que deu abertura de um processo de contraordenação e que levou, de facto a que fosse movida uma contraordenação que depois seguiu para o próprio Ministério Público e que, entretanto, o Ministério Público decidiu arquivar, pelos motivos que ele próprio avocou na altura, e entre os quais de que, eventualmente, a própria Câmara teria ido além daquilo que são as suas competências, nomeadamente em relação àquilo que era, eventualmente, o licenciamento daquele espaço. E, dito de outra forma, que tudo que são estruturas que não sejam fixas, que sejam amovíveis, nunca a Câmara teria que prestar parecer. A Câmara Municipal, o que tem que fazer, e fê-lo também em relação à Associação do Abrigo dos Animais da Parede, com uma contraordenação em 2010 também, foi, aí sim, aplicámos uma coima que foi paga, e foi paga em prestações na altura, foi, de facto, nós temos que nos manifestar em relação à utilização do solo. E, nessa matéria, tomamos a dianteira, movemos os processos de contraordenação, num caso, depois de reclamação por parte da proprietária junto do Tribunal, entenderam arquivar. No segundo caso, foi, digamos, até ao final e, portanto, foi paga a respectiva coima em relação àquilo que é a licença ou a questão da utilização do solo. Não, nunca, quanto ao licenciamento dos canis, porque isso, claramente, que fique claro para todos, que é uma competência da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária. Muito bem. Respondendo concretamente, obviamente que naquilo que são as averiguações e o inquérito que mandei abrir, essas questões vão ser claramente todas esclarecidas. Mas porque estamos a falar de diversos territórios em causa, há uma coisa que eu posso dizer. Aquele território, aquele terreno em causa onde estava o canil, ou o abrigo, melhor dizendo, não tenho dúvida nenhuma que pertence àquela senhora ou pertence a privados. Aliás, isso percebe-se quando quer um canil, ou um abrigo, e o outro abrigo, quando tentam, e tentaram em determinada altura, obter pareceres, pedidos de informação prévia para licenciamento, e ambos os fizeram em já há alguns anos, mereceram resposta na altura negativa por parte do município, porque estava em território de risco de incêndio florestal, mas o outro também, e, portanto, se houvesse pedido de informação prévia, isso quer dizer que, obviamente, isso posso-vos garantir que esse terreno é de privados. Quanto ao resto, eu estimo que sejam também de privados, mas é algo que, obviamente, vamos apurar naquilo que são o inquérito que vai ser feito. Nós vamos trabalhar, não é só com o MAI, vamos trabalhar com o MAI, vamos trabalhar com o Ministério, com o Ministério Público, vamos trabalhar com qualquer instituição, com a DGAV e outros, que queiram abrir inquéritos e vamos, obviamente, ceder toda a informação
informação técnica interna, toda a informação vai ser feita e cedida a todas essas entidades, assim elas o desejem. Porque para nós há uma coisa que é clara, é que, primeiro, acho que devem ser claramente apuradas responsabilidades nesta matéria, que não haja a menor dúvida quanto a isto. E, obviamente, que nós vamos estar do lado da transparência, vamos estar do lado da verdade e esperamos também, claramente e sinceramente, digo-vos, que a culpa não morra solteira e que, portanto, mais uma vez, se leve a bom porto aquilo que são os inquéritos e as investigações. E nós cá estaremos para ceder toda esta informação. Muito obrigado. Muito bem, por partes. A primeira questão, obviamente que eu há pouco não falei em concreto da GNR, da Guarda Nacional Republicana, mas obviamente que temos cooperado e colaborado ao longo de todo e de sempre, portanto, em todas as matérias com a Guarda Nacional Republicana. Também nesta matéria não nos foi pedido e ainda não nos foi solicitado nenhuma informação por parte da Guarda Nacional Republicana para fazer face a algum inquérito interno que eles tenham. Mas, obviamente, que estamos e estaremos disponíveis para ceder toda a informação e para trocar informação. Aliás, ainda hoje de manhã, a título de exemplo, a propósito também desta pandemia do Covid-19, nós reunimos semanalmente, às segundas-feiras de manhã, com a Comissão Municipal de Proteção Civil e, obviamente, que este assunto também lá foi debatido. Por curiosidade, a GNR não estava presente, porque estava numa reunião no Comando Distrital, provavelmente a discutir este assunto, e, portanto, nós estaremos disponíveis para ceder essa informação, se caso for necessário, mas não foi ainda solicitado esse tipo de informação. Quanto à segunda questão do aproveitamento... faz favor. Não, o que eu não falei em relação à GNR, porque, obviamente, que as circunstâncias em que este fenómeno, este acidente se passou, estão a ser averiguadas. E como é de calcular e de perceber, para ser claro, há muita informação e muita contra-informação. E até muita dessa informação e muito desse contacto, também para ser claro, entre o CEPNA e o próprio veterinário municipal, foi ali que foi feita a ligação. Portanto, uma parte irá estar vertida naquilo que é o processo disciplinar que foi movido ao senhor veterinário municipal, a outra parte, obviamente, que fará parte daquilo que há pouco o Jorge, da Agência Lusa, dizia, por parte do inquérito que foi aberto pelo Sr. Ministro da Administração Interna, e nós, obviamente, estaremos disponíveis para ceder informação a um lado ou ao outro, e, obviamente, que vamos querer que essa questão seja esclarecida. E, portanto, também, para não fugir à questão, parece-me prematuro que façamos qualquer tipo de classificação, de atuação, seja da GNR, seja de qualquer outra entidade, sem chegarmos ao final destas averiguações. Uma vez até que também quero deixar claro que, desde sempre, esta atitude cooperante e colaborativa entre a Câmara Municipal e os diversos agentes de proteção civil, onde a Guarda Nacional Republicana se inclui, tem sido sempre excelente e, portanto, também aí temos que aguardar. Quanto à segunda questão do aproveitamento político, pois, é claro que continuo a achar que sim, que há claramente algum aproveitamento político, porque, dadas as circunstâncias de tudo o que acabei de ler e vendo as movimentações que são feitas de forma pelos movimentos políticos, obviamente que há aqui algum aproveitamento político. Quero lhe dizer claramente que estou calmo, estou sereno, tranquilo,
e que obviamente vamos fazer parte da solução, como sempre fizemos, e que vamos tentar garantir que, conforme dizia há pouco, que se apurem responsabilidades, que a culpa não morra solteira e que, de facto, de uma vez por todas, se ponham os pontos nos is e que se percebam as responsabilidades de cada um nesta como noutras matérias. E que não se escondam, atrás de um qualquer subterfúgio para, eventualmente, se mandarem arquivar, eventualmente, processos. É isso que a Câmara Municipal deseja. Bem, em primeiro lugar, eu não disse, nunca o direi, que houve aqui uma inação por parte da Guarda Nacional Republicana, nem por parte do Sr. Veterinário. Isso há de ser averiguado e depois, em devida altura, irei naturalmente pronunciar-me sobre essa matéria. Mas também para dizer que todo este incêndio, todo este acontecimento, foi sempre acompanhado desde a primeira altura pelos serviços municipais de proteção civil, pelos serviços de proteção da vida animal e a informação que foi chegada, aliás, até pelo próprio vereador destas duas áreas, e a informação que nos foi chegando era informação positiva, no sentido de que o assunto estava a ser resolvido e que estaria a ser bem resolvido. Ora, quando se começa a perceber que há, efetivamente, informações contraditórias, eu mesmo, como disse, e por isso é que eu disse que ontem foi um dia de resolver o problema e que hoje foi um dia de tomar decisões. Eu próprio ontem me envolvi diretamente na solução, depois de algo que tinha que ser feito, que foi feito durante a manhã, que era com o CEPNA da GNR e com o veterinário municipal, perceber a dimensão do problema e perceber se de facto aquilo que tinha sido dito era assim ou seria diferente, e chegámos à conclusão, nesse relatório que foi feito e que terminou ao final da manhã, que de facto havia algumas coisas a fazer-se e que, efetivamente, era preciso tomar novas ações. Como disse, eu próprio tomei a dianteira, reuni um gabinete de crise, não o disse publicamente, digo agora pela primeira vez, para começar a tratar daquilo que era importante. E eram duas coisas, obviamente. Tratarmos, obviamente, com todo o respeito e dignidade dos cadáveres dos animais que lá se encontravam e, por outro lado, também resolver o problema dos animais vivos que lá estavam. Uns que, também para perceberem que isso foi feito, que no dia à noite apenas foi reportado um animal, além dos cadáveres que existiam, que não se sabia muito bem o quê nem quantos, mas que haveria apenas um animal a necessitar de cuidados médicos. Esse animal foi naturalmente resgatado do local e foi para uma clínica veterinária para ter os devidos cuidados médicos. Depois, no dia seguinte, fruto daquilo que eu disse que foi o relatório ou a visita ao local do Sr. Veterinário Municipal e do serviço do CEPNA da GNR, resultou que tínhamos que, obviamente, tomar estas duas medidas. Resolver o problema dos cadáveres e colocar isto. E, obviamente, que tomei a dianteira e eu próprio me envolvi diretamente naquilo que eram os contactos com algumas entidades e também no contacto com aquilo que era, e que aqui aproveito uma vez mais para agradecer, do fundo do coração, a alguns colegas presidentes de Câmara que prontamente, depois do meu contacto, que foi feito durante todo o dia de ontem, que garantissem que, e esse era o objetivo, era que até ao final do dia de ontem garantíssemos que todos estes animais tinham condições para ficarem realojados em condições de segurança e em condições de higiene e de saúde que eles merecem. O que eu lhe posso dizer é que estes eram claramente conhecidos. O que eu vou fazer, também para que seja claro, e por isso é que tomei estas decisões que aqui disse, é a partir de amanhã, obviamente, resolver o problema de um novo veterinário municipal, pelo menos para acompanhar durante este processo. Vou amanhã mesmo, de manhã, junto do Canil Municipal e do Serviço de Proteção da Vida Animal, para me inteirar de todos os assuntos que estão pendentes, de tudo o que está pendente, para depois, a partir daí, e hoje já o fiz também numa reunião
com todos os presidentes de junta de freguesia do município, onde foi este assunto também lá colocado e levantado, para que eles próprios, eu possa fazer uma reunião a posteriori, para que se perceba a dimensão, se há mais algum abrigo, se existirá eventualmente mais algum problema relacionado com a proteção da vida animal, para que a gente comece já, desde já, a resolver eventualmente problemas que existam ou que eventualmente não tenham sido devidamente tratados. Sendo que, volto a lembrar, que essa é uma competência da DGAV. Da DGAV. E não, como quiseram dizer, e vi num comunicado da DGAV, que eventualmente até a licença de utilização seria da Câmara Municipal. Não, não se furtem àquilo que são as responsabilidades. A responsabilidade é da DGAV. E ponto final. Sim, é verdade. É verdade que este processo foi durando, foi andando, e para ser claro, essa é a convicção da Câmara, que esse contacto constante e permanente com a DGAV existia. Desde logo, meus caros, vamos a ser claros, o veterinário municipal é, digamos, o representante legal em Santo Tirso da DGAV. O veterinário é DGAV. O veterinário é DGAV. Portanto, a DGAV não pode desconhecer este assunto. Desde logo, porque o veterinário é DGAV. Faz parte e é o representante legal. E, portanto, é a minha convicção, agora vou apurar os factos, vou apurar tudo o que está a montante disto, apurar os factos para perceber que demarches foram feitas ou, eventualmente, as que deveriam ter sido feitas e que não foram. Mas há uma coisa clara, é que se o veterinário é DGAV, a DGAV tem conhecimento, porque ele é o representante legal. Peço desculpa, pedia para repetir porque ouvi um bocado mal. Pois essa é uma excelente questão. De facto, às vezes o trabalho, eventualmente, e é isso que está em averiguação, é perceber até que ponto é que estas informações foram transmitidas à avaliação e, portanto, ao Executivo Municipal, obviamente. Mas claramente, dizer-lhe que não tenho dúvida nenhuma de que este assunto foi colocado à DGAV. Aliás, devo dizer mais, se não me falha a memória, em 2018, a propósito de uma fiscalização feita pela própria Guarda Nacional Republicana, foi feito um relatório com a presença do veterinário municipal, com a presença da GNR e da própria DGAV, onde resultou um relatório esse que já andei a apurar e formalmente nem sequer nos foi entregue, provavelmente por questões de competência legal. E, portanto, o que eu posso dizer é que neste momento o que vos posso dizer é isto, e que obviamente vamos averiguar ainda as circunstâncias todas a montante, nomeadamente algumas que aqui foram colocadas e que naturalmente eu próprio gostaria de ver melhor esclarecidas, para que de facto a verdade venha ao de cima e que fique claro e transparente tudo aquilo que envolve estes processos. Não estou em condições de lhe responder à pergunta. Eu acho que essa questão deve ser colocada à proprietária, se de facto isso aconteceu, e deve ser colocada até à própria GNR que estava no local, se de facto foi. Eu apenas vi notícias e fazendo, ou acreditando que essas notícias são verdadeiras, que eventualmente essa foi, digamos, a condição que foi colocada pela proprietária à própria Guarda Nacional Republicana e que eles cumpriram em conformidade com a lei dessa forma. Mas conforme vos digo, aquilo que estou aqui agora a responder não é do meu conhecimento pessoal, é algo que também conheci por via das notícias e, portanto, é apenas o que sei em relação a essa matéria.
Pois, isso é algo também que vamos averiguar, quantos estavam chipados, quantos não estavam chipados, e vamos tentar perceber o trabalho que o próprio veterinário municipal foi fazendo ao longo deste tempo. É exatamente isso que nós vamos averiguar. Mas também dizer e dar-vos nota de uma outra questão, que é a questão dos próprios animais aqui em questão, em que queria que ficasse claro que ontem, e que aqui, uma vez mais, não me canso de repetir, de agradecer a todas as entidades e particulares que eventualmente nos ajudaram na resolução deste problema, mas dizer que das nossas contas, daquilo que foram entregues às instituições e que por nós foi controlado ontem, ainda há um número de animais razoável, que aqui também lanço publicamente o apelo, para que nos deem a informação, por um lado, à Câmara Municipal, e, por outro lado, eventualmente, se não tiverem condições, que os entreguem no canil municipal, porque nós, obviamente, temos capacidade, e era isso que eu queria dizer, porque o plano que eu próprio ontem acompanhei, desde o início, foi um plano de realojar estes animais. E garantimos que havia condições para realojar todos os animais em instituições e associações e em canis municipais. E, portanto, para vos dizer que quer no canil municipal de Santo Tirso, quer noutros canis de outros municípios e de associações, temos ainda capacidade de albergar aquilo que eram o número de animais que provavelmente ainda estarão na mão de particulares e que, se quiserem, devem entregá-los no canil municipal, e nós, obviamente, que trataremos devidamente desse assunto. Portanto, assim sendo, resta-me agradecer a oportunidade, hoje sim, dia de tomar decisões, agradecer a oportunidade para permitirem que se fizessem estes esclarecimentos. Muito obrigado e fico sempre disponível para o que desejarem. Muito obrigado.